Você chegou aqui não por acaso. Não existe acaso na psique. Apenas uma peregrinação silenciosa em direção ao que a alma mais teme reconhecer. E o que você mais teme reconhecer é isto: que a fome de aprovação que carrega não é amor próprio disfarçado, mas uma forma sofisticada de autodestruição. Permita-me começar com uma verdade que corta como vidro. A busca desesperada por aprovação não é um defeito de caráter. É um sintoma de algo muito mais profundo, muito mais antigo. É o grito de uma alma que foi ensinada desde cedo que sua existência só tinha valor quando validada pelo olhar dos outros. Você conhece essa fome. Ela desperta com você todas as manhãs, sussurrando suas primeiras instruções. Seja o que eles esperam. Sorria, mesmo que estiver sangrando por dentro. Performance first, truth never. Essa voz não é sua. É o eco de 1000 gerações de feridas não curadas, projetando-se através de você como um fantasma ancestral que se recusa a encontrar paz. A fome de aprovação é uma possessão arquetípica. Quando ela toma conta de uma psique, não resta mais ninguém em casa. Há apenas um ator desesperado representando papéis que nunca escolheu em peças que nunca leu para uma plateia que nunca se satisfaz verdadeiramente. E você representa muito bem. Oh, como representa! Você é o amigo que sempre está disponível, mesmo quando sua própria vida está desmoronando. Você é o profissional que nunca diz não, mesmo quando cada sim é uma traição ao seu próprio esgotamento. Você é o filho, o parceiro, o colega que moldou sua personalidade como argila nas mãos de cada expectativa alheia. Mas há um preço para essa performance constante, e esse preço é sua alma. Deixe-me explicar o que quero dizer com alma, pois não falo de conceitos religiosos romantizados. Falo da totalidade psíquica, do self verdadeiro que existe além das máscaras sociais. A alma é sua essência autêntica, seu núcleo inabalável, sua capacidade de sentir, desejar, escolher e existir sem pedir licença. Quando você vive para a aprovação dos outros, cada sim falso que dá é um pedaço da alma que você negocia. Cada vez que você engole sua verdade para evitar desconforto alheio, você está alimentando o vazio interno que cresce como um buraco negro em seu peito. A fome de aprovação é insaciável, porque não é realmente fome de amor, é fome de controle. É a ilusão desesperada de que, se você for perfeito o suficiente, bonito o suficiente, útil o suficiente, poderá controlar como os outros se sentem em relação a você. Mas isso é uma fantasia infantil disfarçada de estratégia de sobrevivência adulta. Eu trabalhei com muitos pacientes presos nessa armadilha psíquica. Eles chegavam ao meu consultório exaustos, mas incapazes de explicar por quê. Tinham amigos, sucesso, reconhecimento, mas por dentro havia apenas um eco vazio, como se estivessem gritando em um cânon sem fundo. Uma mulher me disse certa vez: Dr. Jung, eu sinto que sou todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Essa frase captura perfeitamente a fragmentação que ocorre quando vivemos para a aprovação. Nos tornamos camaleões psíquicos, mudando de cor conforme o ambiente, mas perdendo completamente nossa própria pigmentação original. A raiz dessa fome remonta quase sempre à infância. Talvez você tenha crescido em um lar onde o amor era condicional, onde a aprovação vinha apenas quando você se comportava de determinada maneira. Talvez seus pais, feridos por suas próprias faltas não curadas, só conseguiam ver você quando você estava sendo bom, obediente e fácil. Ou talvez o trauma tenha sido mais sutil. Talvez você tenha aprendido cedo demais a ler as microexpressões dos adultos ao seu redor, desenvolvendo uma sensibilidade dolorosa aos humores alheios. Crianças que crescem caminhando sobre cascas de ovos desenvolvem uma hipervigilância emocional que se torna, na vida adulta, uma antena constantemente sintonizada na frequência da aprovação alheia. Mas aqui está o que o inconsciente não quer que você saiba. Essa estratégia de sobrevivência infantil,
que talvez tenha salvado você na época, agora está matando quem você poderia se tornar. O viciado em aprovação vive em um estado constante de ansiedade de performance. Cada interação social se torna um teste. Cada conversa, uma oportunidade de passar ou falhar no exame invisível de ser amado. Isso é exaustivo, porque é impossível. Você está tentando controlar variáveis que estão completamente fora do seu alcance. Os pensamentos, sentimentos e reações dos outros. E aqui reside o paradoxo cruel. Quanto mais você busca aprovação, menos aprovação genuína recebe. As pessoas sentem a falta de autenticidade, mesmo que não consigam nomear o que sentem. Há algo perturbador em alguém que concorda demais, sorri demais, se anula demais. É como olhar para um espelho que só reflete o que você quer ver, nunca o que realmente está lá. Os relacionamentos construídos na base da busca por aprovação são como castelos de cartas, bonitos de longe, mas frágeis demais para suportar qualquer vento real. Porque não há ninguém realmente presente nesses relacionamentos. Há apenas máscaras interagindo com outras máscaras, personas dançando com personas, enquanto as almas verdadeiras permanecem trancadas em masmorras psíquicas, morrendo lentamente de inanição. O inconsciente, porém, não aceita essa traição silenciosamente. Ele se rebela através de sintomas: ansiedade que não tem nome, depressão que não tem causa aparente, fadiga crônica que nenhum médico consegue explicar, insônia que persiste mesmo quando você está exausto. O corpo mantém o registro da alma negada. Sonhos também começam a falar. Você pode sonhar que está se afogando em água turva, ou que está perdido em um labirinto sem saída, ou que está num palco, nu diante de uma plateia que ri. Esses não são sonhos aleatórios. São mensagens cifradas do inconsciente implorando para que você desperte da performance e retorne à autenticidade. Mas despertar é aterrorizante, porque despertar significa enfrentar a possibilidade de rejeição real. Significa correr o risco de que, quando você parar de ser tudo para todos, alguns escolham não estar mais em sua vida. E essa possibilidade ativa o terror primordial do abandono que motivou a busca por aprovação no primeiro lugar. Aqui está o que você precisa entender. Esse medo não é irracional. Ele é ancestral. Está gravado em seu DNA evolutivo, porque, para os nossos ancestrais, ser rejeitado pelo grupo significava morte literal. Mas você não vive mais em uma tribo primitiva. Você pode sobreviver à desaprovação. Na verdade, você pode prosperar através dela. A jornada para sair da fome de aprovação começa com uma pergunta devastadora: quem sou eu quando ninguém está olhando? Se essa resposta trouxer apenas silêncio, você sabe que está na prisão que descrevo. Se a resposta for não sei, então você encontrou o primeiro passo da sua libertação. Porque reconhecer que se perdeu é o início de se encontrar. O processo de recuperação da alma não é gentil. Não é um caminho pavimentado com afirmações positivas e abraços virtuais. É um descenso às profundezas da sua psique, onde você deve enfrentar não apenas suas feridas, mas também a cumplicidade com sua própria autoaniquilação. Você deve confrontar a parte de si que escolheu a performance em vez da verdade. A parte que preferiu a ilusão de controle à vulnerabilidade da autenticidade. A parte que traiu sua essência 1000 vezes em troca de migalhas de validação alheia. Mas isso não é masoquismo psicológico, é cirurgia da alma. Você deve cortar fora o que está infectado, para que o saudável possa crescer. E o que está infectado é a sua crença de que sua identidade depende da opinião dos outros, de que você é menos real quando não está sendo observado, de que sua existência precisa de permissão externa para ser válida. Essas crenças são mentiras sofisticadas, mas ainda assim mentiras. Foram implantadas em você quando sua psique era jovem e impressionável demais para questionar sua veracidade. Agora, como adulto, você tem o poder e a responsabilidade de examiná-las sob a luz implacável da consciência. A verdade é esta:
Você existia antes de qualquer olhar externo validar sua presença. Você continuará existindo depois que todas as vozes de aprovação se calarem. Sua essência não é um produto da percepção alheia, é uma força primordial que antecede qualquer julgamento social. Mas recuperar essa verdade requer coragem. A coragem de decepcionar. A coragem de ser incompreendido. A coragem de ficar sozinho, se necessário, até que você aprenda a ser boa companhia para si mesmo. Quando você para de buscar aprovação obsessivamente, algo interessante acontece. Você começa a atrair pessoas que realmente ressoam com quem você é, não com quem você finge ser. Relacionamentos baseados em autenticidade têm uma qualidade diferente. Eles têm profundidade, substância, reciprocidade real. Mas também há perdas. Algumas pessoas vão embora quando você para de ser o reflexo das necessidades delas. Alguns relacionamentos se revelam como contratos implícitos onde você fornecia a validação em troca de presença. E quando você para de cumprir sua parte do acordo disfuncional, o relacionamento desmorona. Deixe-os ir. Essas não eram conexões reais, eram simbioses parasitárias disfarçadas de amor. O que permanece depois dessa depuração é o que realmente importa. As conexões que honram toda a sua humanidade, não apenas os pedaços palatáveis. As pessoas que o escolhem não porque você é fácil, mas porque você é real. E então, você começa a descobrir algo revolucionário. Você gosta de si mesmo. Não da versão performática que você construiu para consumo público, mas da pessoa complexa, imperfeita e autêntica que você realmente é. Você descobre que tem opiniões próprias, desejos que não são influenciados pelo que outros esperam, limites que protegem sua energia em vez de drenar, uma voz interior que não precisa de coro externo para ser ouvida. Essa é a recuperação da alma. Não é um estado de perfeição, mas um retorno à integridade, um alinhamento entre quem você é por dentro e como você se expressa por fora. Mas deixe-me ser claro sobre algo importante. O processo de cura não é linear. Há dias em que você escorregará de volta para os velhos padrões, momentos em que a ansiedade da desaprovação será tão intensa que você quase sucumbirá ao impulso de voltar à performance. Nesses momentos, você deve lembrar que recaídas são parte da jornada, não evidência de fracasso. A psique não abandona padrões antigos facilmente. Eles foram gravados através de anos de repetição, fortificados por neuroses e medos primitivos. O que você precisa desenvolver é paciência consigo mesmo, compaixão pelo processo, compreensão de que mudança psíquica profunda acontece em camadas, como os sedimentos geológicos se depositando ao longo de eras. Há também o que chamo de síndrome do impostor invertida, que afeta muitos que iniciam essa jornada. Quando você para de buscar aprovação compulsivamente, pode surgir uma voz interior sussurrando que você agora é egoísta, insensível, narcisista. Essa é apenas a velha programação tentando puxá-lo de volta para o padrão familiar de autoabandono. A diferença entre amor próprio saudável e narcisismo é clara. O narcisista precisa diminuir outros para se sentir grande. Quem pratica amor próprio saudável pode honrar suas necessidades sem negar as necessidades legítimas dos outros. Pode dizer não sem culpa e sim sem ressentimento. Você aprenderá a distinguir entre crítica construtiva e julgamento destrutivo, entre feedback genuíno e manipulação emocional, entre pessoas que querem seu crescimento e aquelas que se beneficiam da sua pequenez. E aqui está algo fascinante que observei ao longo de décadas trabalhando com a psique humana. Quando você para de buscar aprovação desesperadamente, frequentemente recebe mais aprovação genuína do que antes. Mas agora ela não o define, não o controla, não o alimenta compulsivamente. Torna-se apenas um complemento agradável à sua já estabelecida sensação de alto valor. Isso acontece porque a autenticidade é magnética.
Pessoas são naturalmente atraídas àqueles que habitam confortavelmente sua própria pele, que não precisam de validação externa para saber quem são. O caminho também envolve aprender a se relacionar diferentemente com o conflito. O viciado em aprovação faz de tudo para evitar desacordos, mesmo pequenos. Mas conflito não é necessariamente destrutivo. Pode ser uma forma de intimidade, uma maneira de duas pessoas reais se encontrarem em sua humanidade completa. Quando você não tem mais medo de desagradar, pode ser honesto com suas diferenças de opinião. Pode expressar necessidades que incomodam. Pode estabelecer limites que outras pessoas podem não gostar, mas que são essenciais para o seu bem-estar. E descobrirá que relacionamentos que sobrevivem a essa honestidade são incomparavelmente mais ricos e satisfatórios do que aqueles baseados em complacência mútua. A sexualidade também se transforma. Muitos viciados em aprovação usam sedução e complacência sexual como formas de obter validação. Quando você para de fazer isso, quando pode ser vulnerável e genuíno na intimidade sem precisar performar para ser desejado, a conexão sexual se torna uma expressão de autenticidade, não uma negociação por amor. O trabalho também muda. Você para de dizer sim para projetos que drenam sua energia apenas para parecer dedicado. Aprende a negociar de forma assertiva. Reconhece quando está sendo explorado e toma medidas para proteger seus interesses sem se sentir culpado. Sua relação com o dinheiro evolui. Muitos buscadores de aprovação gastam compulsivamente para impressionar outros ou se sentem culpados por cobrar adequadamente pelos seus serviços. A recuperação da autoestima financeira é parte integral do processo de cura. E seus sonhos mudam. Em vez de pesadelos de rejeição e performance, você pode começar a sonhar com voar, com encontrar tesouros escondidos, com retornar a casas há muito tempo abandonadas. O inconsciente celebra a sua volta para casa, para si mesmo. A espiritualidade também se aprofunda, mas de uma forma não convencional. Em vez de buscar a aprovação divina através de performance religiosa, você pode começar a experimentar uma conexão mais direta com o sagrado que existe dentro de você. Não precisa mais de intermediários espirituais para validar sua conexão com o mistério da existência. Isso não significa que você se torna insensível às necessidades dos outros ou perde sua capacidade de empatia. Pelo contrário, quando você não está mais desesperadamente carente de aprovação, pode oferecer compaixão genuína em vez de complacência ansiosa. Pode ajudar outros sem se perder no processo. A parentalidade, se for o seu caso, se transforma radicalmente. Em vez de criar filhos para refletir bem em você, pode focá-los em desenvolver sua própria autenticidade. Em vez de usar os filhos para satisfazer suas necessidades não atendidas de aprovação, pode oferecer o amor incondicional que talvez você mesmo não tenha recebido. Há também o aspecto político e social dessa transformação. Quando você não precisa mais da aprovação do grupo para se sentir seguro, pode questionar narrativas coletivas, desafiar injustiças, defender causas impopulares mais importantes. Pode ser o agente de mudança social genuíno, em vez de apenas seguir tendências para se encaixar. E aqui está algo profundo que quero compartilhar com você. A recuperação da aprovação não é sobre se tornar imune ao que os outros pensam. É sobre desenvolver discernimento sobre qual opinião importa, quando importa e por quê. É sobre escolher conscientemente quando considerar feedback externo e quando confiar em sua bússola interna. Você aprende a diferença entre isolamento e solitude. Isolamento é estar sozinho por medo. Solitude é estar sozinho por escolha, por necessidade de recarregar, por amor à própria companhia. A solitude se torna um santuário, não uma punição. O processo também envolve fazer as pazes com seu passado. Isso não significa desculpar comportamentos prejudiciais que outros podem ter direcionado a você, mas significa parar de usar essas experiências como evidência de sua inadequação inerente. Você pode manter consciência de como foi ferido sem se identificar permanentemente como uma pessoa ferida. Perdão aqui não é um ato de magnanimidade para com outros, mas um ato de libertação para si mesmo. É libertar-se da prisão psíquica de reviver infinitamente momentos em que foi rejeitado, criticado ou abandonado.
A criatividade floresce nesse novo espaço psíquico. Quando você não precisa mais que sua expressão criativa seja aprovada por todos, pode criar a arte mais autêntica, mais arriscada, mais verdadeira. Pode falhar publicamente sem que isso destrua sua autoestima. Pode experimentar sem medo de julgamento. E, gradualmente, algo milagroso acontece. Você se torna interessante para si mesmo. Suas próprias ideias o fascinam. Seus próprios processos internos se tornam dignos de atenção. Você desenvolve uma curiosidade genuína sobre quem você é, quando não está tentando ser quem outros querem que você seja. A fome de aprovação, quando finalmente compreendida, se revela não como um defeito, mas como um sinal. Um sinal de que a alma estava tentando chamar a sua atenção para seu próprio abandono. A fome nunca foi realmente por aprovação dos outros. Era a saudade de si mesmo. Quando você para de abandonar a si mesmo em busca da validação alheia, a fome cessa. Não porque você se torna arrogante ou insensível, mas porque você finalmente se alimenta do que realmente nutre, a conexão íntima e honesta com sua própria essência. E nessa conexão, você descobre que sempre foi digno de amor, não porque outros disseram que sim, mas porque a própria vida o escolheu para existir. E essa escolha da existência é a única aprovação que você realmente precisa. O vazio que você sentia não era ausência de amor externo, era ausência de amor próprio. E esse amor não precisa ser conquistado, performado ou negociado. Ele já está lá, esperando pacientemente que você pare de procurar fora o que sempre esteve dentro. Então pare de buscar nos olhos dos outros o reflexo de quem você é. Pare de moldar sua personalidade como se fosse massa de modelar nas mãos de cada expectativa que encontra. Pare de trair sua verdade por migalhas de aprovação temporária. Volte para casa. Volte para si. A alma que você negou com fome alheia está faminta de sua própria atenção, do seu próprio carinho, da sua própria companhia. E quando você finalmente se encontra, quando finalmente para de fugir de si mesmo através da busca por aprovação, você descobre algo milagroso. Você é interessante. Você é valioso. Você é suficiente. Não porque alguém disse, mas porque é verdade. Sempre foi verdade. Você apenas estava ocupado demais performando para notar. A recuperação da alma não é um destino, é uma prática diária. É a escolha constante de honrar sua verdade, mesmo quando ela é inconveniente. De expressar suas necessidades, mesmo quando elas incomodam. De estabelecer limites, mesmo que eles decepcionem. É o compromisso sagrado de nunca mais trair a si mesmo por aprovação alheia, porque você finalmente entende que a única aprovação que realmente importa é a que vem de dentro. E essa você sempre teve o poder de dar a si mesmo. O caminho à frente não será sem desafios. Haverá momentos de dúvida, recaídas temporárias, tentações de voltar aos velhos padrões. Mas agora você tem algo que não tinha antes: consciência. E consciência é a ferramenta mais poderosa para a transformação psíquica. Você não precisa ser perfeito nessa jornada. Perfeição é apenas outro disfarce da busca por aprovação. Você precisa ser real, ser honesto, ser corajoso o suficiente para continuar escolhendo a si mesmo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo que outros não compreendam. Esta é sua jornada de volta para casa, para o self, para a alma que nunca o abandonou, mesmo que você a abandonou 1000 vezes. Ela está esperando, ela sempre esteve esperando. E agora, finalmente, você está pronto para o encontro.